estamos aqui, como prometido, para falar sobre testosterona, sobre o déficit de testosterona, como repor, como estimular. Então eu e o Dr. Diogo vamos falar um pouquinho desse problema que afeta muitos idosos, mas que também afeta alguns jovens que têm um estilo de vida inadequado. É isso mesmo. A gente hoje tem a percepção de que não é só o idoso que tem déficit de testosterona. Vários pacientes nossos, jovens, às vezes entre os 20 e 30 anos, já têm apresentado algum sintoma clínico de deficiência de testosterona. E é sabido que com a idade, o próprio envelhecimento faz com que o paciente vá diminuindo sua testosterona a partir dos 30, 35 anos. Então, assim, a gente sempre procura investigar os sintomas para investigar uma possível deficiência e os exames vão ajudar a gente a ter aí uma noção se o paciente está realmente com déficit ou não. Recentemente, a Sociedade de Urologia, ela lançou uma cartilha dando recomendações de como abordar um paciente com o declínio da testosterona devido ao envelhecimento e que tipo de terapias que a gente deveria utilizar. Esse enfoque dessa abordagem, ele prisa muito no diagnóstico feito pelos exames laboratoriais associado aos sintomas clínicos do paciente. No exame laboratorial, a gente sempre precisa levar em consideração que cada laboratório ele tem um valor de referência dito pelo seu próprio padrão, que vai variar para um valor mínimo de 250, 350 e o valor máximo ali entre 900, 1000, dependendo do laboratório que a gente vai utilizar. Como você pode perceber, a faixa de valor de normalidade é muito ampla, porque envolve todos os homens em todas as idades. Então é esperado que um paciente jovem, na sua juventude, em torno dos 20 anos, ele vai ter valores mais próximos do valor máximo de 900 a 1000. E que o idoso, que já tem uns 80 anos, paciente que já não tem mais tanta vitalidade, não tem mais atividade sexual, provavelmente ele vai ter a sua testosterona mais próximo do limite inferior da normalidade. Mas o que a gente vê hoje, né, Tiago, é que às vezes tem pacientes com 20, 30 anos que estão ali com testosteronas limites, em torno de 350, 400. Embora esse valor ainda esteja dentro do valor da normalidade, esse paciente ele pode estar apresentando alguns sintomas clínicos da deficiência de testosterona sem mesmo saber. E é muito importante também nós pensarmos que a testosterona, existe algumas medidas para se avaliar a testosterona. Nós temos a testosterona normal, que é essa que vai variar em aproximadamente de 300 a 900, e nós temos uma enzima chamada SHBG. Essa enzima, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais, ela prende a testosterona, ela se liga à testosterona e não deixa a testosterona agir no nosso corpo, tá? Então você vai ter uma fração da testosterona total que age, chamada testosterona livre, você vai ter uma fração da testosterona total que não vai agir, que é uma fração da testosterona que está ligada a SHBG e ainda parte dela ligada à albumina que vai agir, mas não com tanta eficácia quanto a testosterona livre. Então não só a avaliação da testosterona total é importante, como a avaliação da testosterona livre é importante também, tá? É muito importante que falta de sono, estresse, tudo isso pode fazer um homem jovem também ter uma queda de testosterona. E aí nós vamos ter caminhos, nós podemos tentar. Primeiro assim, a solução perfeita é consertar o estilo de vida. Então se eu ou o Dr. Diogo estivermos dormindo 4, 5 horas por noite, a gente tem que começar a dormir 7 horas por noite. Se nós estamos estressados, a gente tem que controlar nossas fontes de estresse. Só que corrigir o estilo de vida não é fácil. Vocês aí devem tentar também. Nós também tentamos. Não é sempre que nós conseguimos fazer com que nossa vida entre num ritmo adequado. Então, paralelamente à correção do estilo de vida, nós temos dois caminhos. Nós temos como estimular os níveis naturais de testosterona, e aí existem medicamentos para isso. O próprio aumento do consumo da gordura na dieta já vai aumentar seu nível de testosterona, e como tem também medicamentos que aumentam a testosterona, precursores de testosterona, e a própria reposição de testosterona se esses outros métodos não funcionarem, tá? Então existem vários caminhos aí para a gente conseguir corrigir a testosterona em um homem jovem. Já em um homem mais velho, é muito provável que ele não responda tão bem à melhora, a esse estímulo da produção de testosterona. No homem mais velho é mais comum, nós temos que repor a testosterona, tá? E uma coisa que é muito importante, que a gente falou de uma apostila, para os médicos que querem saber um pouco mais, a apostila de quais nós estamos falando é essa, é a apostila com recomendações
para o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Essa apostila qualquer médico consegue achar na internet para ler um pouco mais, e uma das coisas que eu queria destacar é que é o próprio, dentro dessa apostila existe a afirmação que os estudos não demonstraram que a reposição de testosterona causa câncer de próstata. Isso é uma grande dúvida que nós sempre tivemos. Exatamente. Muito importante também vocês saberem, vão fazendo as perguntas aí, que a gente vai falar um pouquinho disso e depois vai responder as perguntas da testosterona. Exatamente. Então, assim, no paciente jovem que ele tem um testículo viável, provavelmente ainda tem condição de produzir testosterona naturalmente, às vezes a gente dá início com fitoterápicos, como o tribo terrestre. Você pode, às vezes, usar a estimulação com o clomifeno ou com até o próprio HCG, que vai estimular a produção endógena do paciente na produção de testosterona. Agora, quando o paciente está idoso, às vezes a gente vai precisar tomar mão realmente de testosterona ou até derivados da testosterona que tenham uma ação mais central. A testosterona ela pode ser administrada de várias formas. Você pode administrar na forma de comprimidos, você pode administrar na forma de gel, na forma de adesivos, na forma injetável. Tá? E cada caso vai ser uma condição, a gente vai ter que avaliar o paciente, qual é a necessidade dele, se é um paciente que precisa de uma reposição mais rápida ou se essa reposição pode ser mais lenta, se o paciente tem aversão à aplicação à agulha, aí a gente vai usar métodos que não sejam injetáveis. Então cada condição vai ser uma condição singular. E aqui no Espaço Volpe a gente usa todos esses tipos de terapia e a gente tem conseguido ter ótimos resultados com esses pacientes. Exato. E uma coisa importante, às vezes, por exemplo, em pessoas obesas vão ter um nível baixo de testosterona. Uma outra coisa importante a se saber sobre a testosterona é que a testosterona ela pode converter numa enzima, com uma enzima chamada aromatase, ela pode se converter no estrogênio, que é o hormônio feminino, e que os indivíduos obesos, eles têm uma quantidade muito grande dessa enzima aromatase. Aí o indivíduo obeso acaba ficando com uma testosterona baixa e um estrogênio alto. Isso acaba fazendo com que ele entre em um ciclo negativo. O que seria um ciclo negativo? O estrogênio alto ajuda ele a engordar. Ele engorda, ele vai transformar mais testosterona em estrogênio. Uma outra coisa importante também, a testosterona, através de uma outra enzima, a 5-alfa-redutase, pode ser transformada na dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é aquele tipo de testosterona que pode fazer cair cabelo, que pode fazer aumentar a oleosidade na pele. Então, sempre quando nós estamos mexendo com a testosterona de algum paciente, é importante nós avaliarmos se esse paciente não vai ter o estrogênio subindo, não vai ter a dihidrotestosterona subindo, e existem inibidores dessas enzimas. Então, existem desde inibidores naturais que vão impedir que a testosterona se converta no estrogênio, como a crisina, até alguns inibidores já, como os inibidores da aromatase de classe 2, que um deles é o anastrozol, os de classe 3, que um deles é o hexamestano. A conversão da dihidrotestosterona também existe como inibir essa conversão através da Serenoa repens, é um fitoterápico natural, o sal palmito é um fitoterápico natural, e a gente já tem a finasterida, que é o medicamento mais usado para calvície, que age exatamente nessa enzima. Tá? Uma coisa que é importante, eu costumo falar para os pacientes, que níveis de testosterona baixo podem estar ligados a 5 coisas principais. Eles podem estar ligados a diminuição da libido, pode estar ligado a perda de força, a perda de massa muscular, a dificuldade na capacidade de concentração e também a questão da dificuldade em perder gordura. Então tudo isso está ligado ao seu nível de testosterona, por isso é muito importante monitorá-lo, por isso é muito importante saber se ele está em um nível adequado, tá? A andropausa, que é essa queda de testosterona, ela é comum acontecer em homens a partir dos 40 anos, mas homens mais novos, quando estão com um estilo de vida inadequado, muito estressados, não estão dormindo bem, também podem ter isso. Eu separei a foto de um congresso para vocês, eu não sei se vai dar para ver adequadamente, eu vou virar um pouquinho aqui, ver se afasta um pouquinho, mas esse aqui é uma foto de um congresso recente que eu fui analisando. Lembre que o nível de testosterona ele vai estar normal aproximadamente entre 250 a 900, mas um pouquinho abaixo de 500 você já começa a ter perda de libido, perda de vigor. Testosterona um pouquinho abaixo de 400, a incidência de obesidade já vai aumentando.
Com uma testosterona em 300, humor depressivo, alterações no sono, perda de concentração, facilidade maior para ter diabetes mellitus. E aí no nível muito baixo mesmo, você vai ter a disfunção erétil, que é quando realmente você não consegue uma boa qualidade na sua ereção, e você pode ter até diferenças na temperatura corporal. Então por isso é muito importante você saber. E uma outra coisa importante, não só é importante você avaliar, porque o nível de testosterona total, tem pacientes com uma testosterona total de 400, mas que tem um SHBG, que é essa enzima que liga a testosterona, muito baixa. Então o nível de testosterona livre dele está alto. Se nós repormos ou estimularmos a testosterona nesse paciente, ele pode ter oleosidade na pele, aumento de agressividade, acne. Então também é necessário ter um cuidado para não se avaliar só a testosterona total, e a partir da testosterona total nós queremos repor, sendo que a fração de testosterona livre está normal. Exatamente. E nesse livro também ele aborda sobre a questão do câncer, né, que antigamente tinha um grande medo de a testosterona causar câncer, e aqui mostra que a terapia de reposição hormonal com testosterona não causa o câncer. Em alguns casos ele até relata pacientes já com câncer, e alguns pacientes até melhoram a questão do câncer quando é feita a reposição. E ele deixa a ressalva aí casos que são câncer avançados, que aí deveria se discutir em caso a caso. Então assim, se você acha que você tem esses sintomas de déficit de testosterona, você acha que você precisa procurar algum médico para ver isso, agora é esse momento para você tirar suas dúvidas. A gente queria ouvir vocês, saber quais as dúvidas de vocês para a gente poder esclarecer cada vez mais. Eu vou só tocar em um ponto importante também. Nós recebemos muitos pacientes também que muitas vezes, ou por conta própria, ou acompanhado aí por por personagens, ou por pessoas que lidam com hormônios, não estou criticando, mas muitas vezes essa pessoa faz o uso da testosterona de maneira inadequada, e ela chega aqui no nosso consultório com um nível de testosterona muito baixo, e sem saber como aumentar. Então é aquele cara que chega aqui no consultório, que ele fez um ciclo há 6 meses, geralmente não são com drogas legais, então ainda não se sabe, é uma droga que veio do mercado negro, não sabe exatamente o que ele tomou, porque se toma não só testosterona, como derivados de testosterona, e ele vai com nível muito baixo de testosterona, chega com nível muito baixo de testosterona, com a libido baixa, sem ânimo para treinar, sem concentração no trabalho, a produtividade dele está caindo, tudo que ele ganhou no ciclo que ele fez, ele acaba perdendo depois, porque a testosterona diminui. Isso é porque toda vez que você usa a testosterona de maneira exagerada, que você usa a testosterona sem um controle, você vai ter um feedback negativo. Empresta um pouquinho aquele meu quadrinho que eu mostro a produção da testosterona. Esse feedback negativo funciona da seguinte maneira: como que a testosterona é produzida no nosso corpo? Isso aqui é algo que eu mostro para todos os meus pacientes. Então, e o Dr. Diogo também. Nós temos estruturas no cérebro, o hipotálamo e a hipófise, que vão produzir duas substâncias, o FSH e o LH. O FSH e o LH, eles estimulam a testosterona, ou testículo, a produzir a testosterona. O LH vai estimular a testosterona e o FSH vai estimular a produção de espermatozoides. Quando você usa a testosterona de maneira inadequada, em exagero, sem fazer as proteções necessárias, você vai travar o funcionamento desse eixo. E isso pode levar muito tempo para melhorar. Isso pode levar em uma pessoa jovem, mais de 6 meses para que o eixo volte a funcionar adequadamente. No indivíduo idoso, você pode não conseguir fazer idoso não diria, mas no indivíduo acima de 40 anos, pode não conseguir fazer esse eixo voltar a funcionar de maneira adequada se você não estimulá-lo adequadamente depois de um uso abusivo de testosterona, por exemplo. Então, por isso é muito importante. Né? Exato. E agora nós vamos para as perguntas aqui, Tiago. Teve uma que perguntou assim: nas mulheres, a reposição de testosterona em paciente jovem com níveis dentro da normalidade e referência é indicado? Então, a reposição em mulheres, a gente tem que lembrar só uma coisa: as mulheres têm muito menos testosterona do que o homem, chega a ser 10 vezes menos do que o homem. Então, é possível fazer reposição de testosterona em mulher, sim, só que a dose é infinitamente menor do que é utilizado no homem. E se o valor está dentro da normalidade, aí a gente tem que avaliar os sintomas, entendeu? Tem sintoma de pouca massa muscular, está com dificuldade de ganhar massa muscular, tem alteração da libido, tem fraqueza, cansaço, perda de concentração, memória, aí a gente tudo tem que avaliar. O valor dentro da normalidade, como a gente falou, você pode estar 400 ali, valor da normalidade, mas está com perda de libido, entendeu? Então tudo tem que ser avaliado
contexto. No caso da mulher, vamos falar da testosterona livre, que é a mais importante. Ela vai variar, lógico, varia de laboratório para laboratório os índices de referência, mas a maior parte deles coloca um nível de variação entre 2,4 até 37, tá? E aí, por que na mulher é muito mais importante ainda ver a questão da testosterona livre? Porque a mulher, a SHBG, que é essa enzima que prende a testosterona, se ela estiver alta na mulher, a mulher já tem um nível de testosterona baixo. Como a SHBG baixa, ela fica com praticamente sem testosterona no corpo. E uma coisa muito importante as mulheres têm que pensar, o anticoncepcional, ele aumenta muito a SHBG. Então, eu tenho pacientes aqui que começaram a usar anticoncepcional com 16, com 15 anos, estão com 30 anos e nunca pararam de usar anticoncepcional. Ela nunca soube como era a libido verdadeira dela, ela nunca soube como que era ter uma disposição real para treino, e às vezes só a retirada do anticoncepcional, que além de diminuir a testosterona, causa uma série de outros malefícios, mas só a retirada do anticoncepcional já vai fazer a testosterona livre da mulher aumentar. Então a gente tem aquela testosterona ali, de mais ou menos de 3 a 40, né? O valor exato é 2,4 a 37, de 3 a 40. Se a mulher estiver no terço inferior da testosterona e com esses sintomas, sim, pode ser indicada uma reposição. No caso da mulher é mais difícil estimular a produção de testosterona do que no caso do homem. No caso do homem é mais fácil estimular. Aí, então, você precisa aumentar esse nível de testosterona na mulher e ir checando os sintomas. Está tendo uma libido adequada? A concentração está boa? Está ganhando massa muscular de maneira adequada? Está perdendo gordura de maneira adequada? Como está sendo a produtividade dessa mulher? Então a testosterona na mulher é sim muito importante, tão importante quanto no homem. No caso da mulher os níveis são muito mais baixos, tá? E no caso da mulher, se no caso do homem os efeitos colaterais como queda de cabelo e oleosidade na pele só vão acontecer com um nível de reposição muito alto, ou seja, provavelmente com o uso abusivo da testosterona, no caso da mulher, se você errar um pouquinho a medida, ela já pode ter queda de cabelo, já pode ter acne, já pode ter uma série de efeitos negativos, né? O engrossamento de voz, aumento de clitóris. E uma coisa muito importante é que um desses efeitos de virilização realmente forte, ele é irreversível. Se a voz da mulher engrossar bastante, ela não vai voltar a ser uma voz fina. Às vezes a gente vê muita gente, às vezes atrizes, às vezes muita gente na TV, que se você compara a voz dessa atriz há 10 anos atrás e a voz dessa atriz hoje, você vê que é completamente diferente. Então, mulheres têm que tomar muito cuidado com o uso abusivo de testosterona, tá? Muito cuidado aí, gente. Mas a reposição pode ser uma ferramenta que, quando bem utilizada, é excelente. Outra pergunta que fizeram aqui é sobre se o nível de testosterona está diretamente relacionado com a evolução da hipertrofia nos homens. Sim, está. A testosterona é um hormônio altamente hipertrófico, vai fazer ganhar massa muscular. Só que você tem que lembrar uma coisa, nem sempre mais é melhor. Se você tomar muita testosterona de forma exagerada, você pode ter às vezes 5.000 de testosterona total, só que você diminuiu a sensibilidade dos receptores dessa testosterona. Então não quer dizer que você dobrando, triplicando a dose, que você vai às vezes ter um resultado melhor. É por isso que todo o fisiculturista, quando faz algum ciclo de anabolizante, o primeiro ciclo é o melhor, porque ele está com vários receptores, ele está sensível. Agora, depois que vai gerando resistência, às vezes ele tem que ficar associando drogas ou mudando o tipo de medicamento, porque gera uma resistência e ele não consegue ter mais o mesmo resultado. E outra coisa que você tem que pensar é que o excesso de testosterona vai se converter em estrogênio, pode gerar o que a gente chama de ginecomastia, que é quando começa a crescer, desenvolver o tecido mamário no homem. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da hipertrofia. É importante a testosterona, mas nunca de forma abusiva. Outra coisa que perguntaram, eu acho que a gente já respondeu, é como é feita a reposição de testosterona. Então são várias essas formas de administração que a gente falou. E outra, eu acho que ela não fez uma pergunta, ela fez uma afirmação. Eu tenho 33 anos e a minha testosterona está de 940. Eu acho que esse deve ser um homem, né? Deve ser um homem, provavelmente. Os valores estão muito bons. Tem que avaliar agora a testosterona livre, como o Thiago falou, para ver se ela está normal. Porque não adianta você ter valores altos de testosterona se a testosterona livre não está legal. Ela não vai funcionar tão bem. Agora, provavelmente você não vai precisar de uma reposição, entendeu? Porque provavelmente seu valor está adequado. Exato. Uma coisa, como curiosidade, vale a pena falar, eu tive um paciente já com 70 anos, sem nunca ter feito nenhum tipo de reposição de testosterona e sem nunca ter estimulado.
e a testosterona dele era de 1.100 nanogramas por decilitro. É um paciente de 70 anos. Essa foi a testosterona mais alta que eu vi natural de uma pessoa de 70 anos. A testosterona livre dele também estava boa e até na consulta ele falava realmente a libido dele era excelente, que ele tinha uma série de... ganhava massa muscular fácil, perdia gordura fácil. Então é aquela questão da individualidade. Vai ter pessoas com 70 anos que não vão precisar de reposição, que a pessoa vai falecer por algum motivo aos 90 com uma testosterona alta, tá? Para falar um pouquinho também de dessas questões de valores, existe um grupo no Brasil, chama-se Grupo Longevidade Saudável, que ele preconizava que os homens deveriam ter um nível em 700 a 900 de testosterona. Eu também já estive em um congresso nos Estados Unidos de uma clínica chamada Cenegenics, é a maior clínica anti-envelhecimento do mundo. Lá eles preconizavam um nível até maior, um nível de 800 a 1.200 de testosterona. Mesmo nível preconizado por um médico muito famoso, chama-se Jeffrey Life, ele tem a própria clínica nos Estados Unidos, no Google dá para achar o nome dele como Jeffrey Life, e o Jeffrey Life ele também preconizava um nível de 800 a 1.200. Muito bom. Então aqui a gente tem mais perguntas, uma que fizeram aqui é quais as formas de você aumentar a sua testosterona livre? Então, a forma de se aumentar a testosterona livre é diminuindo o SHBG. Uma das formas que você tem de diminuir a SHBG, por exemplo, alguns derivados da testosterona, que são os 17 alfa-alquilados, como estanazolol, oxandrolona, eles agem também diminuindo a SHBG e também aumentando a sua testosterona livre. E também os hábitos de vida, né? Como o Thiago falou, se você está muito gordinho, você está produzindo muito estradiol, o estradiol também vai aumentar a sua SHBG, vai diminuir a sua testosterona livre. Então, as mudanças do estilo de vida também vão influenciar nisso aí também. Existem alguns estudos também com alguns tipos de fitoterápicos. Não são estudos com com número de pessoas muito grandes. Então, a gente não pode falar que isso é uma verdade médica, mas existem vários indicativos que o Longfolha Jack, por exemplo, diminui a SHBG. Existe um medicamento chamado Proviron, que ele diminui a SHBG. E é importante que esses dois, eles não fazem um feedback negativo, eles não vão diminuir sua testosterona total, tá? Existe uma classe nova de medicamentos também, chamado SARMs, que são moduladores dos receptores androgênicos, que alguns estudos também com N pequeno de pessoas, ou seja, não são estudos muito grandes, mas que indicam que esses também, que são também produtos naturais, que não inibem sua própria produção de testosterona, podem diminuir a SHBG, tá? Então existem várias maneiras aí de você conseguir diminuir a SHBG. Isso estamos falando no caso de homens. No caso de mulher é muito simples. Quer diminuir a SHBG? Tira anticoncepcional. Exato. Porque com anticoncepcional nada disso que eu falei funciona, tá? Se você tiver uma SHBG alta, a única maneira de você diminuir a sua SHBG é com o uso dos androgênicos, desses derivados de testosterona, estanozolol, oxandrolona, só que daí você está colocando um outro hormônio, você pode desregular sua produção. Então, se usar anticoncepcional, tem que tirar o anticoncepcional. Para homens, a gente tem sim essas maneiras naturais, Longfolha Jack, SARMs e um que é o Proviron, um medicamento para diminuir o SHBG. Aqui outra pergunta falou, eu queria saber de um jovem com nível de 897 de testosterona total e SHBG baixa, mesmo com o uso de tribos terrestres e estimuladores, e quem quer aumentar o desempenho e ganho. É válido iniciar uma reposição? Então, se você está com nível de testosterona bom, seu SHBG está baixo, provavelmente sua testosterona livre está boa também. Eu não vejo muita necessidade de você querer iniciar uma reposição, ainda mais porque você não descreveu os seus sintomas, se você tem sintomas ou não. Agora, se fosse usar alguma reposição aqui, teria que ser uma dose um pouco mais baixa, para você também não extrapolar os valores. Um valor aí até 1.200, como o Thiago falou, seria aceitável. Agora, se você usar doses muito altas, às vezes você vai extrapolar muito esse valor, né? Exato, é muito importante prestar atenção que nós estamos falando aqui de reposição de testosterona e do tratamento de um déficit de testosterona. Tem muitas pessoas que usam níveis altos de testosterona para fins esportivos ou para outros fins, mas não seria o objetivo da live. A gente quer orientar aqui pessoas que realmente têm níveis baixos de testosterona e vão precisar desses níveis, tá? Sim, se você usar testosterona, você vai ter uma melhora no seu desempenho. Quando você pega um fisiculturista, um atleta que faz um ciclo de testosterona, vai com a de 1.500, de 2.000, ele está melhorando o desempenho dele. Mas aí ele também é um pouco mais preocupante, porque a gente não tem estudos mostrando o que isso pode acontecer com ele a longo prazo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Uma coisa importante também,
testosterona não é a única coisa que melhora desempenho. Exato. Então, legal, você quer melhorar seu desempenho esportivo, você está suplementando bem? Se no caso você quer aumentar a massa muscular, você está usando a creatina, que é um dos suplementos mais estudados para aumento de massa muscular, você está usando a beta-alanina, que aumenta os depósitos de carnosina intracelulares e fazem com que você acabe rendendo mais, conseguindo cansar menos no exercício. Você usa bons vasodilatadores, como argininas de rápida absorção, como a arginina AQG, por exemplo, que vai fazer chegar mais sangue na sua musculatura. Tem uma série de outros suplementos. Você usa um HM-beta, que vai evitar o catabolismo celular. E mais importante ainda que os suplementos, você faz uma alimentação adequada, você está fornecendo energia de maneira adequada para o seu corpo, você está dormindo bem. Então existe uma série de outros fatores. E uma coisa importante, já vi muitas pessoas com níveis muito altos de testosterona, já vi pessoas que faziam um ciclo de testosterona, mas que não tinham um estilo de vida saudável, que pararam de fazer o ciclo de testosterona e passaram para um estilo de vida saudável e conseguiram melhorar bastante o desempenho esportivo. Muita gente usa os hormônios e usa a testosterona como uma espécie de muleta. A pessoa, estou usando testosterona, estou tomando alguma coisa, não se preocupa com dormir, não se preocupa com treinar adequadamente e vai se mantendo aproximadamente bem. O que acontece? Essa pessoa não tem um estilo de vida adequado. Por algum motivo, ela para de usar testosterona, ela se preocupa. Opa, agora não estou usando mais testosterona, deixa eu tomar cuidado. E acaba melhorando o desempenho dela. Exatamente. A próxima pergunta aqui é se o ginseng é indicado para aumentar a testosterona. Eu não tenho experiência com ginseng para aumento de testosterona. Eu também não conheço nenhum estudo mostrando que o ginseng aumenta a testosterona. Já vi alguns estudos falando de... Não vi alguns estudos, já vi alguns relatos falando de melhora de disposição, mas que não estariam ligados a aumento da testosterona. Outra pergunta é se você faria reposição de testosterona numa mulher que está com testosterona normal com déficit de libido. Aí a questão é a seguinte, o quanto é normal, entendeu? Por exemplo, o Thiago falou de 3, de 2,5 a 37. 3 é considerado normal, mas você está muito baixo, entendeu? Então tem que saber o qual o normal é. E outra coisa é que o libido, você tem que pensar que também tem um fator psicológico, tem outros fatores, às vezes emocionais, que podem estar envolvidos. Então às vezes você está com a testosterona, às vezes até no próximo limite superior da normalidade, mas o problema do déficit do seu libido não é a testosterona em si, pode ser às vezes algum problema emocional que você está passando. É importante, às vezes fazem muitas perguntas para mim, para o Dr. Diogo, por direct, perguntas como essa. É importante que a decisão de uma reposição de testosterona envolve um raciocínio clínico complexo. Então, por exemplo, nessa pergunta eu diria, a testosterona normal. O que é uma testosterona normal, tá? Então, qual é a testosterona livre dela? A testosterona livre dela está em 3, que é de 2,4 a 37, ou ela está em 32, tá? Essa mulher, quais os níveis de estrogênio e progesterona dela? Ela usa anticoncepcional? Ela não usa anticoncepcional? Nós temos um problema de SHBG alta ou nós temos um problema de testosterona total baixa mesmo? Porque a testosterona total na mulher vai variar, se eu não me engano, é de 9 a 80, algo assim. Talvez os valores não sejam exatos. Mas se a testosterona total dela está em 9, não adianta diminuir a SHBG dela. Ela não tem testosterona total no corpo. Agora, se a testosterona total dela está em 67 e a livre está em 3, ela tem testosterona no corpo, só precisamos diminuir essa HBG. Então, será que tentar diminuir essa HBG não é melhor que repor a testosterona? Outra coisa, essa mulher, ela tem histórico de câncer de mama na família. É importante saber que a testosterona, ela se transforma em estrogênio através de um processo chamado aromatização. Então, se você vai repor testosterona na mulher, você não pode deixar ocorrer essa aromatização para que essa testosterona se transforme em estrogênio se essa mulher tem um histórico de câncer de mama na família. Essa mulher tem tendência à calvície? Como é que está o cabelo dela? Ela tem oleosidade na pele? Ela faz acne fácil? Ela não faz acne fácil? Então a gente precisa ver uma série de outros fatores. Aí a questão da libido. A libido dela pode ser a libido porque a testosterona dela está baixa, ou existem outros fatores diminuindo a libido dela? A testosterona não é o único fator que influencia a libido. Então tem uma série de outros fatores. Então, às vezes algumas pessoas me perguntam por direct, olha, eu faço isso ou faço aquilo. Primeiro é que assim, sem conhecer o paciente, a gente não pode dar orientações. A gente é até proibido pelo nosso CRM de dar orientações sem conhecer o caso completo. Porque uma pergunta como essa exige todo um raciocínio clínico para poder ser bem respondida. Então, a outra pergunta que fizeram pediram para falar sobre a baixa testosterona na mulher. Eu acho que a gente já abordou bem esse assunto. Só para citar, assim, falamos várias vezes, mas testosterona baixa na mulher quase sempre é anticoncepcional. Tirando o anticoncepcional. Tira o anticoncepcional, tá?
um método contraceptivo, o DIU de cobre é um dos melhores métodos contraceptivos que tem, tá certo? E mesmo se você for usar o NovaRing ou o DIU Mirena, é melhor ainda do que o anticoncepcional oral. E se você vai usar o anticoncepcional oral, conversa com o seu ginecologista para tentar ir para as opções que têm menos hormônios, tá certo? Então você tem, lógico, o mundo perfeito seria o DIU de cobre ou controlar através de outros métodos, camisinha, alguma coisa assim. Esse é o mundo perfeito. Mas eu entendo, eu tenho vários pacientes que falam, doutor, eu tenho um conforto com anticoncepcional que eu não estou disposto a abrir mão desse conforto. Ok, vamos por outros caminhos. Vamos tentar então ir para um NovaRing ou ir para um hormônio com menos... Com uma quantidade menor de hormônios. E uma coisa importante é isso, o anticoncepcional eu sempre trabalho junto com o ginecologista. Eu não mudo o anticoncepcional de uma mulher ou indico para ela outra. Eu gosto sempre de trabalhar com o ginecologista, que é quem conhece bem o quadro dela, tá certo? Outra pediu para falar dos motivos de testosterona total alta, mas a livre baixa, que o Thiago falou, se a HBG estiver alta, vai se ligar essa testosterona e vai ter menor da fração livre, né? Outra pergunta que fizeram é qual especialidade médica é mais indicada para analisar níveis de testosterona. Na verdade, qualquer médico pode solicitar o nível de testosterona de qualquer paciente. Mas existem especialidades que trabalham com isso mais na rotina. Como, por exemplo, se você é mulher, provavelmente o seu ginecologista vai avaliar essa questão da testosterona para você. Se você é homem, provavelmente o seu urologista vai trabalhar isso para você. Mas os endócrinos podem trabalhar. Nós que trabalhamos com a área de nutrologia, de emagrecimento, a gente leva isso em consideração porque é importantíssimo. O paciente com níveis de testosterona baixo vai ter um resultado diferente e está ligado à obesidade, ao diabetes tipo 2. Então, assim, a gente tem essa prática, a gente trabalha com isso já há bastante tempo, né? Uma coisa para ilustrar um pouquinho, toda vez existem alguns exames que todos os médicos precisam analisar. Testosterona é um deles. Você não pode ir em um médico que está analisando você como uma pessoa inteira e não analisar seus níveis hormonais. Então, se eu recebo um paciente, vou dar o caso de um homem que está com a testosterona baixa, eu vou investigar o estilo de vida dele, pode ter alguma causa tentando diminuir, eu vou tentar investigar se ele responde a estímulos de testosterona, eu vou pedir um ultrassom de testículo para ele. Aí vamos dizer que nesse ultrassom de testículo eu descubro, por exemplo, que ele tem uma varicocele. É hora que eu preciso encaminhar ele para o urologista, porque é o urologista que vai conseguir saber tratar bem dessa varicocele. Então isso é uma coisa importante. Nós fazemos muitas vezes um primeiro passo nisso, e se for necessário, a gente encaminha o homem, por exemplo, para o urologista. Aí como que eu trabalho em conjunto com o ginecologista? Eu acabei de falar, eu vejo a testosterona baixa na mulher, eu vejo que ela está com anticoncepcional, aí eu ligo para ele, olha, podemos tentar mudar o anticoncepcional, principalmente se ela estiver tendo queixas de queda de libido, tá? Então, as especialidades principais seriam a ginecologia para a mulher, a urologia para o homem, ou endocrinologista, pode ver todos, mas qualquer médico que você vá, desde um clínico geral, um nutrólogo, um médico do esporte, todos eles, eu acho que assim, é até uma obrigação avaliar o nível de testosterona, porque está muito ligada à saúde da pessoa. Exato. Outra pergunta que fizeram, ou a pessoa disse assim, eu tenho uma testosterona total acima de 1000, uma livre em torno de 12 e minha progesterona está em torno de 700. Será que a minha testosterona está se convertendo a progesterona? Eu entendi que é um homem pelos valores de testosterona. Agora, esse valor de progesterona aí está muito alto, tem que ver qual é a unidade que você está utilizando. Agora, a testosterona ela não se converte em progesterona, ela pode se converter em DHT, ela pode se converter em estradiol. Agora, a progesterona ela está bem mais em cima na cadeia de conversão dos hormônios androgênicos, eles todos vão se convertendo um entre o outro e a progesterona está bem mais acima. Então, não é por conversão de testosterona. Agora, eu acho que você deveria procurar um médico para dar uma olhada nisso, se for um homem, o urologista ou um endócrino, entendeu? Ou se quiser vir na clínica, a gente pode também dar uma avaliada nisso aí para você. E é uma coisa importante, eu tenho impressão, reveja os exames, porque deve ter um erro em algum desses valores aqui, tá? Testosterona total acima de 1000, livre em 12, e primeiro a livre está muito baixa para uma testosterona total de 1000. Normalmente a livre vai acompanhar a testosterona total, a não ser que você esteja usando algum tipo de androgênico, algum tipo de medicamento. E uma progesterona de 700 em um homem é uma coisa que eu nunca vi, ela é muito alta, tá? Então precisa ver a unidade que você está avaliando. Então acho que tem algum erro nessas unidades que você passou para nós. Já se for uma mulher também, uma testosterona acima de 1000 na mulher, aí tá tomando alguma coisa. Então esses valores que você nos passou são valores que estão inadequados, tá?
Outro mandou assim: a avaliação dos níveis de testosterona é feita exclusivamente por um exame de sangue, medindo testosterona geral, né? Eu acho que ela quis dizer total e livre. Existe algum meio de medição? Então, não é só por sangue, você tem até avaliação pela saliva, por exemplo. Que seria até mais precisa, até mas mais que é muito difícil de solicitar na prática clínica comum. Só que a maioria dos convênios não cobre, é um exame mais caro, então é algo que a gente não utiliza tanto na nossa prática. Geralmente é feito pelo exame de sangue mesmo, entendeu? Tem mais alguma dúvida? Alguém deixou mais dúvidas aí? Mais três dúvidas? Então vamos para mais três dúvidas. Vamos para mais dúvidas. E nas mulheres, a reposição de testosterona acima dos níveis... Não, isso aqui eu acho que... Essas três últimas aqui, né? Isso. Tá. Tem alteração em mulheres que retiram o útero? Então, depende do tipo de cirurgia que você fez. Existe a cirurgia de histerectomia total, que você vai tirar o útero, vai tirar os ovários, as trompas, e às vezes tem uma histerectomia que é parcial, que às vezes você vai tirar o útero e deixar os ovários. Então, precisa avaliar nos exames se você ainda tem os ovários ou não, como é a função ovariana ou não. Agora, você tem que lembrar uma coisa: se você é jovem, você fez histerectomia, você perdeu o total e você perdeu os ovários, você perdeu esses hormônios que são importantes. Então, você entrou numa menopausa precoce. E você tem que lembrar que os hormônios femininos, estradiol e progesterona, eles não agem só na fertilidade, eles agem em várias outras funções do corpo, assim como a testosterona. Age na memória, age na força, no tubor da pele, vai agir na mineralização do osso. Então é por isso que a mulher na menopausa, ela tem uma chance maior de ir para a osteoporose, porque o osso já não vai ter esse suprimento por causa dos hormônios. Então, se você é muito jovem, você tirou os ovários e não está fazendo a reposição de testosterona, você tem um risco aumentado para a osteoporose. Acho que vale a pena você avaliar uma reposição. O ideal é uma reposição bioidêntica. É diferente do remédio. O remédio é uma forma sintética, não é a forma que o seu corpo mesmo produz. Agora, o hormônio bioidêntico, ele se assemelha muito à molécula que você tem e vai ser uma reposição muito mais fisiológica. Outra coisa que eles perguntaram é: vocês indicam por via oral? Depende do qual coisa que você está falando, do que você está querendo repor. É a testosterona, é a progesterona? Existem sempre formas de gel, existem formas em adesivo, existem formas via oral. Cada condição vai determinar qual é o tipo de A grande questão da via oral é que a toxicidade hepática dela é um pouco maior do que as vias que sejam testosterona em gel, testosterona injetável ou mesmo chips de testosterona, tá? Agora, às vezes por um curto período de tempo não tem problema nenhum você repor por via oral, mas por via oral tem que ser acompanhado as transaminases, que são as enzimas do seu fígado, com muita atenção, tá? Então você pode usar às vezes ela por via oral. Agora, se nós estamos falando da reposição, vamos falar daquela mulher que está com 50 anos que ela vai repor. É testosterona, estrogênio e progesterona, e a ideia é uma reposição para o resto da vida. Normalmente o que se deve fazer é procurar vias alternativas à reposição oral, porque mesmo sendo dosagens baixas, você repor por 10 anos seguidos, isso pode levar a alterações nas transaminases, tá? Além disso, a reposição por via oral, ela altera mais o colesterol total e o HDL do que a reposição em gel ou a reposição injetável. Uma coisa importante na mulher também, a reposição injetável às vezes é um pouco complicada, porque os níveis de testosterona que são disponíveis no mercado atualmente são geralmente para reposição para homens, não para reposição para mulheres. Então você tem que tomar muito cuidado. Quando você vai fazer uma reposição injetável para mulheres, geralmente tem que se pedir para fazer uma testosterona em farmácias que manipulam testosterona injetáveis em quantidades menores, porque as que existem no mercado, como Nebido, Deposteron, Durateston, até pouco tempo existia no mercado, mas hoje está em falta, mulher não deve usar de maneira nenhuma, tá? Porque é muito forte para a mulher. Outra pergunta que fizeram sobre o uso de fitoterápicos tipo tribulus para mulheres. Então, o tribulus terrestre para a mulher, ele não vai ter um aumento de testosterona significativo, mas tem um grande valia na melhoria dos sintomas. Vai melhorar, às vezes, sintomas de perda de libido, vai melhorar a excitação sexual, às vezes melhorar folgaço, entendeu? Então, tem a sua aplicabilidade, mas assim, não é o santo graal, né? Não é ele que vai fazer uma grande diferença aí na testosterona. Tem diversos tipos de fitoterápicos que nós podemos usar, tá? Eu, particularmente, a maior parte dos estudos que eu vi com tríbulos mostrava assim, a melhora em alguns sintomas por melhora em circulação, por vasodilatação, não por um efeito direto na testosterona. Eu não gosto de usar muito tríbulos com visão procurando aumentar a testosterona nem na mulher nem no homem, tá? Eu gosto mais do Long Folha Jack e ultimamente venho tendo uma boa experiência também com o Sarmes.
com esses moduladores seletivos de receptores androgênicos. Exatamente. Tá? Então, tem alguns fitoterápicos que podem agir mesmo na melhora da libido. Você tem fitoterápico, é algo que pode ajudar, mas é sempre lembrar, um fitoterápico vai ter um papel pequeno, tá? Não existem fitoterápicos milagrosos. Não adianta alguém achar que vai com fitoterapia conseguir melhorar completamente níveis hormonais. Por exemplo, a gente tem alguns antiaromatizantes, tem a crisina, por exemplo, que impede que a testosterona se transforme em estrogênio. Mas se você tem um estrogênio que está maior, porque no caso do homem, que está muito maior que 4.0, que seria o limite, acho que é 4.2 o limite, se não me engano, está muito, isso dependendo de cada laboratório, mas está muito maior que 4.2, você vai ter que entrar com um antiaromatizante mesmo, com anastrozol, com hexamestano. Vou fazer uma comparação com a questão da obesidade. Eu postei alguns slides essa semana sobre o congresso de obesidade em Harvard, que eu estive há 2 semanas atrás. Não adianta você pegar um indivíduo obeso e você achar que você vai tratar ele só com fitoterápicos. Uma pessoa que já tentou mudar de estilo de vida que não consegue. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje na medicina existe muita gente querendo usar só fitoterápico, só uma medicina, vamos chamar de natural, e tem muita gente querendo usar só alopático, achando que só a alopatia seria aquela medicina tradicional, aquela medicina do anti-inflamatório, do remédio para o colesterol, do remédio para as diferentes doenças, dos antibióticos. Então assim, não adianta você querer achar que são 2 medicinas diferentes. O médico precisa interagir o que nós temos de medicina natural, de mudança de estilo de vida, a nutrologia, a especialidade no qual nós atuamos, talvez seja mestre em fazer isso, em tentar fazer com que a alimentação e estilo de vida e questões naturais, fitoterápicos, nutracêuticos consigam ajudar a pessoa, mas a medicina ela não existe sem alopatia. Então tem gente sim que vai precisar de medicamento, que vai precisar de antibiótico para você corrigir uma infecção, tá certo? Tem criança que precisa de vacina sim, então não dá pra gente pegar hoje em dia o que muita gente está fazendo, você querer pegar 200 anos de medicina e falar que esses 200 anos de medicina foram formados puramente por interesse da indústria farmacêutica. Não, a gente tem que saber avaliar, o médico tem que avaliar que aqui está exagerando. Por exemplo, eu acho um exagero o uso de medicamentos para o colesterol que se tem hoje em dia, um exagero bastante grande. Mas não adianta querer achar que tudo é exagero e vamos agora fazer uma medicina só na base de alimentos, só na base de fitoterápicos. Às vezes alguma coisa está dando errada no nosso corpo e a gente precisa de medicamentos para melhorar. A expectativa de vida humana vem aumentando há milhares e milhares de anos, tá? E parte disso é por conta da medicina, é por conta da medicina tradicional, da medicina alopática, né? E uma coisa que hoje a gente existe um risco, a gente está até quase fazendo a curva de que a expectativa de vida vai começar a diminuir. Mas não é por conta de medicamento, é por conta da obesidade. A obesidade talvez consiga fazer nossa expectativa de vida parar de aumentar. Exatamente. Temos mais alguma pergunta aí, meninas? Tem bastante, ó. Tem muitas perguntas ainda. A gente vai respondendo algumas pelo direct essa semana. Eu vou procurar também durante essa semana quando eu coloco aquele questionário no meu direct, fazer um questionário sobre testosterona, e aí eu vou seguir aquele exemplo que eu faço, que eu sempre respondo 3 perguntas por dia, em 3, 4 dias eu respondo 12 perguntas, tá certo? Nossa. Porque não dá para responder muita coisa todos os dias, porque nós temos nossos pacientes para cuidar também, né? E o Dr. Diogo também, o Instagram dele é o DR Diogo Simão, e ele também, vocês podem fazer perguntas lá para ele, que ele também vai respondendo sobre testosterona para vocês. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigado por terem nos acompanhado. Boa noite.